Boa tarde, abençoadas e abençoados. Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira. Amigas e amigos, eu vou falar um negócio pra vocês. Tá chegando o momento, tá chegando o momento. A mídia está assim de boca aberta com o Aeroflá que o Flamengo fez. Gente, ninguém é igual o Flamengo. Ninguém é igual o Flamengo. Essa que é a verdade. Ninguém é igual o Flamengo. O que o Flamengo faz é algo assim fantástico. Essa Aeroflá, né? Os torcedores levando o ônibus nos braços, os torcedores entrando dentro de campo. Então, assim, assiste esse conteúdo aqui até o final. Flamengo já chegou em Lima, né? Treinamento, vou trazer aqui pra vocês. Por isso que eu peço pra vocês, se inscreva no canal, que aqui é só conteúdo top. E agora, sem enrolação, dê só uma olhada nesse conteúdo aqui, que está sensacional. Vamos lá, deixa eu voltar com o time que está no Peru, o Bruno Vicari, Posso pegar Oswaldo esse gancho do Pascoal, Andrés? a Mari Pereira. Que foi, Mari? Que foi? Posso pegar esse gancho do Claro, Andrés claro, Pereira? sem dúvida. Só pra a gente tá, claro, né, o debate gira muito em torno disso, né, como que vai ser o emocional e etc. Mas pensando na funcionalidade, o Andrés Pereira, ele é um cara importante para esse Palmeiras, né? E o Abel falou sobre isso na coletiva pós-Fluminense, se eu não me engano. E antes até quando ele não joga a partida contra o Santos. Exatamente, porque justamente o Abel foi questionado sobre a função de um meio-campista para distribuir o jogo do Palmeiras que ficou ausente nessas partidas, e ele cita o Andrés, quando o Andrés é expulso da outra partida, enfim, tem toda essa ausência dele. Então, emocionalmente, se ali nos primeiros minutos ele já sente a pressão e fica só nessa bola de segurança, né, não propõe o jogo do Palmeiras, não leva o Palmeiras para frente, esse é um ponto para a gente ficar atento. Até porque é uma das dúvidas que o Abel tem na formação do time do Palmeiras, tá? Não em relação à presença do Andrés, essa sem dúvida está mais confirmada, mas quem vai estar ao lado dele, não é, Pascoal? A gente tinha uma percepção, o Jailson lembra, a gente chegou a conversar, como nos últimos jogos o Abel já começou a fazer algumas mudanças ou alguns testes pensando no jogo contra o Flamengo. Isso mesmo ainda durante o Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras ainda disputava ponto a ponto o título da competição. Jailson vai lembrar que a gente falou, olha, estranho, né, nesse jogo contra o Fluminense, o Abel ter colocado o Aníbal e o Martínez, não foi, Mari? E 2 pontas, né? Por que ele fez isso? Porque nos jogos anteriores, no último jogo, por exemplo, contra o Grêmio, já teve um Felipe Anderson jogando como segundo volante? Por que nos jogos anteriores 3 zagueiros contra o Vitória? Então, tudo isso era uma percepção nossa, não é, Jailson? Mas agora também, além da nossa percepção, é uma informação que a gente colheu ontem lá no Palmeiras, Sim. que já era desde a partida contra o Vitória, o Abel fazendo testes na formação da equipe e com peças, não só pensando na disputa do título brasileiro, isso talvez tenha até comprometido a campanha do time no Brasileirão, mas pensando no jogo de sábado, Pascoal. Primeiro que eu acho que a torcida do Flamengo pode adotar uma postura que, uma vez conversando com o Casagrande, ele me disse, quando ele chegou para jogar no Flamengo, teve um jogo contra o Corinthians no Pacaembu. E o Corinthians ganhou o jogo 1-0 com um gol contra dele. O Casagrande fez o gol contra, jogando pelo Flamengo. E a torcida do Corinthians gritava, doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. E ele foi jogar com a camisa do Flamengo constrangido. Porque a torcida do Corinthians reconheceu o que ele fez pelo Corinthians antes de jogar no futebol da Itália, que ele foi para jogar no futebol italiano. Então, existe uma situação, cada um se alimenta de uma coisa, como disse o Donk. O Casagrande não esperava aquela reação, esperava a ofensa. Como não veio a ofensa, veio um carinho, um afago, ele se abalou durante o jogo. Do outro lado, o Andrés Pereira pode receber de uma forma geral o apulpo, a vaia, o protesto e pode se alimentar disso no momento da decisão. Isso pode acontecer. E aí entra a característica dele. Se ele vai jogar como primeiro volante, o homem na frente da zaga para distribuir o jogo, ou se ele vai ser um segundo volante para fazer a saída de bola entre o meio-campo e o ataque. Então a gente não tem ainda essa informação. Mas eu acho, por exemplo, que um jogador especificamente vai ficar na marcação do Arrascaeta. Aí o próprio treinador do Palmeiras vai definir esse homem na marcação. Não, a gente pode dizer, pode ser o Aníbal Moreno? Mais ou menos como ele definiu contra a LDU, né? No jogo lá que ele fala, né? Que Veiga não acompanhou, Martínez não acompanhou. Ali ele pré-definiu também, né? Isso. Algumas situações me parecem claras que o Palmeiras vai adotar. Aqueles 25 minutos que o Abel pede para ele. Me deem os meus 25 minutos. O que são os 25 minutos do Abel? A marcação, pressão na saída de bola.
Esses 25 minutos é que ele cobra dos jogadores no início da partida, para poder marcar e não deixar o time adversário jogar. Mas tem que ter também esse balanço, porque o Flamengo vai ter a bola. Claro. E quando tiver a bola, vai propor o jogo. E aí é que precisa de homens com inteligência, capacidade, para poder arquitetar todo esse trabalho. Falando só do Palmeiras, daqui a pouco a gente fala do Flamengo. Porque vale lembrar, não é, Felipe, Jailson e Donk, que no confronto recente entre os dois no Maracanã, foi até no combate físico, e muito graças ao Pedro também, que o Flamengo, que deve ser ausência, né, no jogo de sábado, mas foi no combate físico que o Flamengo levou vantagem e conseguiu fazer 3 gols no Palmeiras. Esse ponto que o Bruno trouxe da informação, dos testes, dos ajustes, que até passaram por isso, né, de repente não ter definido o brasileiro, mas ter prejudicado, mostra como o Abel vem trabalhando esse Palmeiras para essa final. O que esse período da classificação épica para uma queda no brasileiro você acha que gera no Abel de certezas e dúvidas? Tem muito gancho, Mota. Tem muito gancho até do que o Pascoal, do que o Bruno trouxeram aí pra gente na conversa, porque assim, tem a questão do Emi Martínez e, por exemplo, do Aníbal Moreno. A questão do primeiro volante e até o que o Pascoal falou em relação a alguém grudar no Arrascaeta. Mas a torcida do Palmeiras não quer ver o Aníbal Moreno nem pintado de verde. Porque o Aníbal Moreno, ele acabou cometendo um pênalti bobo agora contra o Grêmio. Ele que erra na saída de bola lá contra o Flamengo, se você for parar para lembrar aquele confronto. Inclusive, confronto esse que os 25 minutos que o Pascoal citou, foi justamente o que deixou o Flamengo bem desconfortável. E o Flamengo só consegue entrar no jogo, porque com a bola rolando o Palmeiras estava melhor por conta do Pedro. Que aí tem a baita saída de bola que o Rossi no trabalho com os pés e o Pedro fazendo pivô, deixando o Bruno Fux lá, né, bem ruinzinho, bem mal, e aí o Pedro consegue sair para a esquerda e ali dar a pifada no Arrascaeta. Então, assim, alguns elementos que a gente tem para falar, eu tô nessa questão dessa dúvida, porque tem a pressão em cima do Aníbal, só que o Palmeiras... E o Jailson, a Mari ainda lembrou que, ao mesmo tempo, foi o Martínez que comprometeu o jogo no Equador contra a LDU. Então, a solução também não... Né, a solução não é tão confiável assim. Exatamente, era isso que eu ia citar, porque o Emi Martínez também não goza de tanto privilégio, né, com a torcida e nem ali com a comissão técnica. Então, assim, eu fico na dúvida em relação a quem vai fazer esse primeiro volante. Porque se o Andrés Pereira for fazer o primeiro volante, a real é que o meio-campo do Palmeiras vai ficar aberto. Não vai ter meio campo de marcação, não vai ter meio campista de marcação de pegada. Vai ser o Andrés Pereira de primeiro, ele não vai fazer. Que é um cara mais construtor, e aí Veiga, enfim, quem tiver do lado é um time mais pra frente. Então eu acredito que ele não vai fazer isso. Vai precisar colocar ali um cão de guarda. Quero saber quem vai ser. Só tento tomar cuidado que o cão de guarda que morde muito tá dando problema. Porque vamos lá, o Aníbal Moreno já foi muito elogiado, ele teve fases ótimas, é um muito bom jogador. Mas os erros dele em jogos importantes. Assim, é aquela coisa que você fala, pô, o fio dá uma desencapada, e quando acontece uma vez, você fala, é azar. É que nem no caso do Flamengo que aconteceu com Plata. Nossa, fez aquela lá, coitadinho, não foi, revoga lá a expulsão. Aí vem e faz outra. Você fala, não, a culpa pode não ser nem dele, mas no cabecinha e tal. O Aníbal Moreno tem esse histórico, não significa que vai fazer, mas quem é que pode arriscar? Então, quero te ouvir sobre o tema. É uma dúvida muito complicada, né? Porque se fosse pensar por característica, pensando no jogo, esquece o histórico aí recente. Acho que o Aníbal faria muito sentido, muito. Acho que seria a escolha que eu faria em relação, tendo o Andrés como segundo volante. Só que o que pesa é isso. Então, essa questão do momento, e aí é muito feeling do dia a dia, o técnico que está acompanhando, sabendo o quanto que não. Acho que vamos nessa que vai dar tudo certo e tudo mais. A única questão é que se ele escolher, acho que faz sentido. Assim, é uma escolha plausível, pode ser que dê errado, mas aí, assim, é do futebol. Eu só não iria no caminho também do Andrés como primeiro volante. Acho que isso te coloca num risco muito grande, ainda mais num Flamengo, que você pode falar que pode ter o Carrascal e o Arrascaeta juntos num time titular. O controle que o Flamengo pode ter dentro do meio de campo com o Eric, seja Saúl, Jorginho, e você tendo ali o Andrés, como o Jailson falou, de esvaziar, eu acho que a chance de você acabar perdendo muito terreno para o Flamengo, isso acho que seria um risco. Tem uma discussão muito pertinente ali, mas não fosse as falhas, para mim era muito determinante o caminho com o Aníbal e com o Andrés, mas isso tudo acaba tornando a escolha muito difícil. Deixa eu voltar contigo, Bruno, para você trazer um tema pra gente aí, alguma coisa que vocês estão sentindo, alguma informação que você acha legal. Abre um debate pra gente aqui no Sport Center, Brunão. Então, só para completar desse assunto, não sei se é um indício, uma pista ou um despiste.
Mas vale lembrar que entre aqueles jogadores que não viajaram para a partida contra o Grêmio, não tinha nem o Aníbal e nem o Martínez, mas tinha eram os 3 zagueiros. Sim. Era o Fux. Exatamente. Pode ser volante? Pode ser volante, assim. Bom, que o Abel sempre surpreende, né? Ele sempre coloca ali, né, um pitaco do que ele pensa ao longo de todo esse processo. Mas ele falou também nessa mesma entrevista, né, que ele soluciona a ausência do Rios com o Evangelista. Isso. Mas ele ainda não solucionou um Palmeiras sem o Evangelista. Então, acho que está tudo em aberto. Tá aberto, né, Pascoal? Eu, por exemplo, não colocaria o Fux de volante. Não colocaria? Não colocaria. Ele tem muita dificuldade para marcar. Ele não tem velocidade de recuperação. E o Arrascaeta é um jogador muito hábil e dá um tapa na frente, é duro para ele chegar na frente do adversário. Ele é um jogador de posicionamento. É um jogador que se posiciona bem na zaga e tem boa saída de bola. Você transformar um zagueiro que tem boa saída de bola em um primeiro volante, você vai trazer um problema para você. Eu acho que todos esses problemas verificados com o Aníbal, porque o Emi Martínez é um homem de saída de bola. Ele não é um volante de marcação. Ele é um volante e é um segundo volante. Né? Por isso que o Palmeiras já tem uma contratação pedida pelo Abel, se ele ficar no Palmeiras, e ele vai ficar no Palmeiras. A informação que eu tenho é que ele vai renovar o contrato com o Palmeiras. O que ele já pediu? Um chamado terceiro zagueiro que possa trabalhar de volante. Mais ou menos, eu vou te dar até o sonho dele. Sousa, que joga no Racing. O volante zagueiro do Racing. Esse é o sonho. Que fez aquela partida, grande partida lá no Maracanã, né? Grandes jogos com a equipe. Aí todo arrebentado. Depois ficou fora. Aquilo é fogo amigo, né? Aquela cotovelada foi fogo amigo. Quebrou o maxilar porque foi fogo amigo. Esse é um jogador que se encaixaria perfeitamente nesse plano de jogo do Abel. Sabe fazer o trabalho de marcação, orienta muito bem a defesa e sabe fazer o trabalho de bloquear o meio-campo e tem jogo. Ele tem bola. Ele sabe jogar também. Então, essa é uma noção, é um pedido do Abel. Ponto. Não tem isso para sábado. Eu começaria com o Aníbal. O Aníbal ali no meio-campo de primeiro volante, porque não pode dar espaço, segundo o Palmeiras pensa, para o Arrascaeta. Porque se o Arrascaeta pensar o jogo para o Flamengo, aí não tem como. E aí você libera parar. o Andreas para pensar o jogo um pouco mais para frente, né? Também, mais para frente. Felipe, a gente mostrou aí uma tela também recentemente das decisões, né, das finais, e é muito claro que o Flamengo ele chega em um momento muito melhor, né, com um título brasileiro quase conquistado, não é, Mário? Uma questão aí de tempo ou de rodadas para o Flamengo conquistar, e o Palmeiras nessa pressão e nessa sequência de 5 resultados negativos. O que não é desconfortável para o Abel. Se a gente puxar esse retrospecto de títulos que ele conquistou e de finais que ele perdeu, é quase que sempre que ele chega a uma decisão como favorito ou em um confronto mata-mata como favorito, ele perde. Esse ano, por exemplo, os confrontos contra o Corinthians. Recentemente, o confronto contra o Boca. Uma semifinal contra o Atlético Paranaense. Final de Campeonato Paulista contra o São Paulo. Mas sempre que ele chega como um azarão, normalmente ele consegue reverter. Como foi na última conquista diante do Flamengo. Como o Palmeiras, foi? Nos últimos 5 jogos, naquela oportunidade, tinha uma vitória e três derrotas. Onde ele já fazia testes para decisão também. E nesse ano ele tem 3 derrotas e 2 empates. Isso. Ao contrário, né? Não tem nenhuma vitória. É isso. Lá tinha o primeiro gol. O Palmeiras fez contra o Grêmio o primeiro gol depois de tanto. Acho que a torcida do Palmeiras estava com saudade de ver um gol do Palmeiras. 3 jogos então, já, né? eu acho que é aquele negócio. O Abel tem um plano. Mas será que esse plano está bem montado para esse ano? E essa é a questão, né? Não é garantia, mas é um fato, né? Não é garantia, pelo contrário, mas assim, é um fato que ele gosta, ele se alimenta desse ambiente. Ele se alimenta. Né? E o discurso também dele, Isso, né? então a gente pode pegar a final contra o Defensa e Justiça. Ele era super favorito, perdeu. Um confronto contra o CRB, ele era super favorito, perdeu. Da decisão contra o Flamengo, ou confrontos contra outras equipes, por exemplo, se a gente puxar aí pela memória, contra o Água Santa. Você vai me falar, poxa, o Palmeiras era super favorito contra o Água Santa, era. O que acontece? Ele perde o primeiro jogo. Aí ele precisa de uma semana naquela dúvida, aquele desespero. Contra o São Paulo também perde por 3-1. Precisa, contra a LDU. Então, assim, não é um ambiente favorável, mas ele se alimenta disso. Esse Palmeiras do Abel se alimenta disso, Felipe. Então é isso aí, nação rubro-negra. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, no meu modo de ver, meu ponto de vista, não acho que o Flamengo é favorito não, gente. A mídia gosta de jogar todo favoritinho pro Flamengo. O Palmeiras não vem vivendo um bom momento, mas é o Palmeiras. É um Palmeiras. É um jogo só, afinal. Então, assim, o Flamengo não pode jamais ter soberba no jogo. Tem que entrar com os pés no chão, focado.
O que a torcida fez ontem, né? Levou o ônibus nos braços. Isso aí, o jogador que não está acostumado a ver isso, Jorginho, Saul, Carrascal, que até, né, informações aí que até se assustou, porque nunca tinha visto isso. Esses jogadores aí tem que pegar a bola debaixo do braço e partir para cima do Palmeiras e resolver fazer 1, 2, 3, 4, 5, quantos gols puder. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Essa é a minha expectativa. O Flamengo já chegou em Lima. Daqui a pouco vou trazer mais conteúdo para vocês do primeiro treino, né? Lá no solo é peruano. Então fica assim, se inscreva no canal, assista esse conteúdo aqui até o final. Já chega deixando o seu like humilde. É muito importante ver vocês aqui no canal. Aqui é só conteúdo de qualidade, só conteúdo top. Então é isso, galera. Estou na expectativa muito boa de que o Mengão possa fazer uma baita de uma final, né? Para vocês que vão comemorar em casa, façam mesmo churrasco, façam um almoço em família, vamos aproveitar, porque eu tenho certeza, estou na expectativa muito boa de que o Mengão vai ganhar esse tetracampeonato. E aí vai voltar para o Rio de Janeiro, vai ganhar também o Campeonato Brasileiro diante da equipe do Ceará, né? Então é isso, galera. E na próxima temporada vou trazer também quem pode estar chegando no Flamengo, aqui tem muitas novidades. Então se inscreva no canal, deixa o like, fiquem com Deus e até a próxima!